falarmos do conteúdo da unidade 4, seção 1 do nosso livro didático. Conteúdo importantíssimo. Eu fico muito feliz e grato por você estar aqui nesta noite. Fria, acho que estava garoando até agora há pouco, boa para ficar debaixo da coberta. Bom, você pode assistir a aula aí com uma coberta em cima e um cafezinho quente do lado, né? Mas a última coisa, tá? Prometo, antes de a gente começar a aula. Se surgir mais algum questionamento com relação à atividade avaliativa ou aos pontos da prova, gente, por favor, tá? Não tem problema. Pode me perguntar quantas vezes for preciso, tá? Pode avisar o povo aí. Retransmita as informações, mas se a pessoa quiser me perguntar no WhatsApp, no e-mail, não tem problema. Pode perguntar que a gente conversa quantas vezes for necessário, tá bom? Vamos lá. Conteúdo hoje, o trabalho no século XXI. Como eu disse... Professor, boa noite, é a Simone. O senhor pode, por gentileza, mandar esse slide pelo e-mail do coordenador da sala? Quem que é o representante da sala, Simone? É o Júnior. Eu mando em PDF lá para ele, então, tá bom? Tá, muito obrigada. Eu sempre posto no AVA, mas eu sei que às vezes o acesso pode ser um pouco dificultado. Eu envio para ele passar para vocês também, tá bom? Tá, muito obrigada. Imagina. Ô, Júnior, me adiciona aí. O Júnior eu acho que não está ainda, viu, Helenir? Me parece que ele está em reunião e ele não chegou ainda aqui na aula. Tá, A turma é obrigada. grande, né, menina? A turma é grande. Ou se não, se você puder também mandar para a Nani é da minha turma. Verdade, eu mando para a Nani lá, no PDF. Tá ótimo, obrigada. Eu sempre preparo esses slides aqui com apontamentos do livro didático. Aí você fazendo a leitura na seção respectiva do livro didático e dando uma lida nesses apontamentos aqui, te auxilia bastante. Bom, esse aqui trata-se da seção 1 da unidade 4. Tá bom? O nosso livro didático, tem a seção 1, 2 e 3 da unidade 4 e ele é concluído. Hoje vamos falar dessa seção aqui, o trabalho no século XXI. O século XXI não é tão novinho assim, né? Nós já estamos em 2020. Lembrando que o século XXI iniciou lá em 2001, né? Nós estamos em 2020, 19 anos aí de século XXI, né? Mas assim, quando nós falamos em século XXI, nós ainda estamos, quando nós ouvimos esse termo ainda, nós ainda estamos sendo remetidos a uma compreensão de um tempo futuro. Como eu disse, apesar de o século XXI não ser tão novinho, já tem 20 anos de idade, nós ainda temos 80 anos ainda dentro desse século. Então, muitas transformações já aconteceram e muitas transformações ainda estão por acontecer e vão acontecer. E com relação ao trabalho propriamente dito, muitos acontecimentos estão acontecendo, transformações estão acontecendo nesse exato momento e nós estamos vivenciando tudo isso, a todas essas adaptações, e nada mais necessário e importante que nós, psicólogas e psicólogos organizacionais e do trabalho, discutamos e conversemos e dialoguemos sobre as transformações com relação ao trabalho no século XXI. Eu acredito que vocês lá em Psicologia Organizacional e do Trabalho 1
tiveram aula... Eu não peguei nenhuma das duas turmas em Psicologia Organizacional e do Trabalho. Acho que teve uma turma que eu peguei que está com a gente. Que é o sétimo. O sétimo de Psicologia Organizacional e do Trabalho 1. A gente teve com a professora Lilian. Professora, isso. Eu acho que a maioria desse pessoal aqui teve com a professora Lilian. Talvez, ou é muito provável, que vocês tenham discutido em algum momento lá sobre essa concepção, sobre o que venha a ser trabalho. Talvez você possa se lembrar. Assim, grosso modo, ou a grosso modo, de uma forma bem simplória, bem simples, eu posso entender trabalho como uma atividade realizada pelo homem que transforma o ambiente ao seu redor. Qualquer atividade que o homem realize, que transforma o ambiente ao seu redor, eu posso conceber como sendo um trabalho. Estou falando de conteúdo lá da Psicologia Organizacional e do Trabalho 1, tá bom? Só para nós relembrarmos um pouquinho. Se nós olharmos aí para a história da evolução da humanidade, para a atividade que transforma o ambiente no qual o homem está, nós vemos aí várias transformações, muitas mudanças. Se em algum momento o homem somente realizava essas atividades com a finalidade de sobrevivência, em um outro momento da história ele passou a realizar essas atividades que transformavam o ambiente à sua volta em troca de uma remuneração, em troca de um objeto e depois em troca de um valor em dinheiro. E vamos lembrar que nós também temos, dentro dessas atividades que transformam o ambiente ao nosso redor, a concepção do que seja um emprego, a concepção do que seja um trabalho, a concepção do que seja uma carreira. Se nós pensarmos o que é um emprego, nós vamos, de forma simples também, imaginar que alguém que tem uma atividade remunerada, que ele desenvolve ali com um horário pré-estabelecido, num local pré-estabelecido, e em troca da sua mão de obra, em troca da sua atividade, ele recebe no final do mês, ou no início do mês, ou numa data também estabelecida, um valor chamado de salário, em troca da sua atividade. Isso a gente pode conceber de uma forma simplória como sendo um emprego. Mas nós temos também a concepção de uma atividade que transforma o ambiente no qual o homem está como um trabalho não remunerado. Por exemplo, nós desenvolvemos atividades de trabalho em nossas casas, né? Arrumamos ali uma porta, pintamos uma parede, sei lá, cuidamos de um jardim. Também é um trabalho. Também é uma atividade que transforma o ambiente no qual nós estamos, mas desta feita não existe uma remuneração, não existe um horário pré-estabelecido, não existe um local pré-estabelecido, não existe uma remuneração pré-estabelecida. Certo é que o trabalho seja remunerado lá, entendido como emprego, ou o trabalho não remunerado que nós realizamos o tempo todo nas nossas vidas, ele possui uma centralidade na vida do homem muito importante. Entre o trabalho remunerado e o trabalho não remunerado, que é essa atividade que a gente desenvolve na nossa casa, ou em outro ambiente, mas que não há uma remuneração, quando nós olhamos para isso em horas do nosso dia, nós permanecemos uma boa parte, ou a maior parte do nosso dia, a maior carga horária da nossa semana, realizando uma atividade chamada ou concebida como trabalho. Até lembrei agora do Jacob, que está na sala, mas provavelmente está sem microfone. E quando a gente
falou dessa aula em psicologia organizacional e do trabalho, Jacob falou, puxa, então escovar os dentes é um trabalho. É um trabalho, né? É uma atividade que transforma o ambiente ali onde eu estou, né? Lembra disso, Jacob? Não precisa responder, tá bom? Que eu sei que você está aí sem microfone. Aliás, muito obrigado pelo e-mail que você enviou. Muito bom, viu? Continua colocando em prática aí esse conteúdo que vai te ajudar bastante lá. Agora eu estou lembrando desse conteúdo, dessas definições da psicologia organizacional e do trabalho 1, porque nós estamos aqui em psicologia organizacional e do trabalho 2. Nós estamos caminhando nessa disciplina já há alguns dias, e hoje nós nos deparamos com esse conteúdo, o trabalho no século XXI. Quantas transformações, quantas mudanças o homem e o seu trabalho sofreu durante toda a evolução histórica da humanidade. Quantas legislações foram estabelecidas, foram alteradas, quantos benefícios e direitos foram conquistados, quantas formas de trabalho foram inventadas, concebidas, a fim de melhorar a relação do homem com esta atividade chamada trabalho. O que sabemos é que muitas são as transformações e as mudanças, e que neste século XXI, muitas são as transformações e mudanças que estamos vivendo, e preparem-se, pois muitas serão as transformações e mudanças que estão por vir, num futuro muito próximo. Me perdoem aí a quantidade de informações no slide. Didaticamente não é o mais indicado, as professoras que estão aí na sala sabem disso. Não me corrijam, por favor. O objetivo é porque depois eu acabo compartilhando esse material e você tem esses apontamentos aqui para você relembrar, tá bom? Renata, que eu sei, mas algum outro professor ou professora que está aí. As corporações globais e novas formas de trabalho no século XXI. Apesar da quantidade de informações nesse slide, eu procuro negritar, quando possível, pontos que são importantes quando nós olhamos aqui para esse conteúdo desse slide e desse momento da nossa fala. Professor, desculpa interromper, eu não estou vendo os slides, não está passando aqui para mim. Sério? Então eu vou interromper o compartilhamento e vou fazer o novamente. Para mim está aparecendo normalmente. Está aparecendo normalmente? Para mim também. Sim. Ué, Renata, o que está acontecendo? Ah, então deve ser aqui, Pro. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu vou sair e vou entrar de novo. Oi? Não, Rê, foi o primeiro. Ele só estava falando a respeito. Esse é o primeiro. Não, é que não está aparecendo nada, só está aparecendo a bolinha das pessoas. Ah, tá. Bom, Então não. O que será que acontece, menina? Vê aí, vê se está aparecendo, qualquer coisa você me avisa, eu tento mudar aqui de novo, tá, Renata? Bom, o termo globalização não é de hoje que nós ouvimos falar nesse termo, não é de hoje que se fala, e nós não vamos aqui ficar falando sobre globalização. Mas um ponto importante é que o mundo, o planeta no qual nós vivemos, ele está totalmente interligado, conectado. E o trabalho, ele sofre alterações, ele sofre uma repercussão importante pelo fato de o mundo estar globalizado, estar conectado, estar interligado. Se você entra num supermercado, conforme aqui o material do slide, nós encontramos produtos fabricados em diferentes países de uma forma muito natural e muito tranquila. Você vai lá, tem uma prateleira com produtos da China, você vai lá, tem produtos importado dos Estados Unidos, você vai lá no outro canto, tem produto importado de um outro lugar, de um outro país. Há pouquíssimo tempo atrás, isso não era tão comum assim. Essas fronteiras,
elas eram um pouco mais, como que eu diria, mais presentes. E o mercado, ele era afetado por conta dessa dificuldade. Não sei se de forma positiva ou negativa, não vamos entrar no mérito, mas o fato é que hoje essas fronteiras, elas diminuíram e isso repercute nas novas formas de trabalho no século XXI. Da mesma forma, nós podemos acessar, conhecer produtos de qualquer país do mundo através da internet. A relação de consumo, ela tem mudado e sofrido alterações no século XXI. Poxa, tem sites hoje que você entra, você compra um produto diretamente da China. Demora lá, pelo menos atualmente, né? Às vezes um mês, às vezes 2 meses, alguns produtos dão lá uma previsão de quase 90 dias, mas eles chegam diretamente da China. Você vai ali na região da 25 de março, você vê aqueles materiais lá que a gente não consegue entender como que o pessoal lá, os chineses, constroem um material daquele a um valor tão baixo. E ainda chega até aqui no Brasil para ser vendido a alguns valores aí. As relações de consumo, elas estão sofrendo alterações. Fatos que ocorrem do outro lado do mundo são divulgados e acessados pela internet em tempo real. A gente lembra, me desculpem aí os mais novos, tá? Me perdoem, que fala mais infeliz. Mas pelo menos as pessoas da minha faixa etária vão lembrar aí que há algum tempo, quando nós estudávamos, a gente fazia pesquisas em bibliotecas, era a única fonte de pesquisa que nós tínhamos, as enciclopédias, grandes livros, e você tinha que buscar em vários livros. Hoje, essas informações estão na palma da nossa mão, numa velocidade assim muito rápida, instantânea, e ao mesmo tempo que eu falo aqui sobre um determinado tema, sobre um determinado conteúdo, você pega o seu telefone e você consulta, e você pode verificar se eu estou falando alguma besteira ou não. Essa velocidade na comunicação também tem mudado as relações de trabalho, as relações de consumo, e tem afetado o trabalho no século XXI. Hoje, no próprio trabalho, nas empresas, nas organizações, é comum você se reportar a gestores ou seus líderes, eles não estarem ali no mesmo local físico que vocês, serem ou estarem até mesmo num outro país. Algumas empresas globais, elas possuem filiais ou polos ou unidades em vários países, realizando um mesmo projeto com um líder, com um gestor daquele projeto simultaneamente, e as pessoas aqui do Brasil participando da construção de um mesmo projeto que a unidade lá da África do Sul está participando e se reportando ao líder que está lá em Portugal, e isso instantaneamente, ao mesmo tempo, acontecendo o tempo todo. São relações, são mudanças e transformações que nós da psicologia organizacional e do trabalho precisamos pensar. Precisamos discutir. Agora, qual o impacto da globalização, dessa conexão instantânea, rápida, no trabalho? Nós temos impactos que são positivos, temos aqueles que não são tão positivos, mas que vão requerer mais ou algumas habilidades específicas das pessoas. Tudo bem até aqui, gente? Por favor. Tudo certo? Tudo. Sim? Vamos lá. Tudo certo, Pro. Ótimo.
Vamos lá. Bom, um primeiro impacto que nós podemos observar aqui é sobre as oportunidades. Essa globalização, ela oferece oportunidades para que haja uma troca de informações ou a respeito da tecnologia, a respeito do desenvolvimento de um produto, a respeito da melhoria de um serviço. É uma troca de informações constante, instantânea e que está acontecendo o tempo todo. E essa globalização, esse impacto que a globalização gera no trabalho, um deles é oferecer oportunidades. Puxa, não só agora nesse momento de pandemia, mas até antes, né? E eu tenho certeza que até mesmo depois, você tem uma infinidade de cursos aí à disposição para que você faça, assim como nós estamos realizando essa aula, sentadinho aí na sua sala, no seu quarto, ótimos cursos, muitas vezes no formato gratuito, são oportunidades que a globalização ela oferece a nós, né? Pessoas aí que estamos inseridas no mercado de trabalho. Um outro impacto é que a competitividade, ela aumenta. Competitividade, ela aumenta. Grandes corporações nacionais passam a se internacionalizar. E aí nós temos os processos de aquisição e de fusão de empresas em diversos países, o que acaba gerando o que nós chamamos e conhecemos como sendo empresas globais. Como que isso acontece? Eu tenho uma grande empresa aqui no Brasil, numa determinada área de atuação, seja de produto ou de serviço, mas eu tenho uma empresa muito maior, espalhada no mundo inteiro, com 100 unidades aí pelo mundo, e que ela olha para esse mercado aqui do Brasil e ela acaba fazendo a aquisição dessa empresa, ou até mesmo a fusão, por conta desse aumento da competitividade. Isso é um processo muito complexo, que existem muitos profissionais especializados nesses processos de aquisição e de fusão, mas que acabam repercutindo e impactando nessa atividade que nós estávamos falando, chamada trabalho. Um outro impacto é que essas empresas globais, elas exigem uma padronização de seus processos de gestão, vendas, marketing, controle, a gestão de pessoas, elas passam e sofrem alguns desafios que é importante que nós, psicólogos e psicólogas organizacionais, estejamos atentos a tudo isso. Veja, eu tenho uma empresa com sede lá na Turquia, com unidades na Espanha, na África do Sul, no Canadá, no Paraguai, sei lá, no México, aqui no Brasil. E a empresa tá, nem lembro onde que eu falei, meu Deus, onde é a sede. Sei lá, a sede está lá no outro país, a presidência está lá e eles procuram desenvolver uma padronização de seus processos de gestão, e é claro que isso vai repercutir na gestão de pessoas em todos esses países onde existem unidades. E aí você vai ter diferenças, ou pelo menos uma necessidade de que haja uma adaptação por parte dos líderes, dos gestores, com relação à remuneração, a benefícios de carreira, com relação aos processos de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. A empresa sede determina que os seus gerentes precisam passar por um treinamento, por um programa de desenvolvimento, e você vai realizar esse programa de desenvolvimento com líderes e com gerentes espalhados nesses 5 países aí, 6, 7, 8 países que eu falei ao mesmo tempo, de forma simultânea, num ambiente virtual como esse. Além das questões da comunicação, você tem várias questões e fatores envolvidos que precisam ser considerados nesse programa de desenvolvimento. Fatores culturais, sociais, enfim. Né? Se você for cumprimentar um gerente lá
um gerente lá da Bahia, você vai chegar no cara, não hoje em dia, mas normalmente você vai chegar no cara, pegar na mão, dar um tapinha nas costas, abraçar, sei lá, né? Um cara mais... que tem mais calor humano, como dizem, mais próximo, né? Com esse jeito mais brasileiro. Se você chegar num gerente lá do Japão e for dar tapinha nas costas, pegar na mão e abraçar, o seu programa de desenvolvimento, a sua proposta lá de negociação, pode ir por água abaixo, né? Ainda falando dos impactos desta transformação no ambiente, no trabalho. Deixa eu ver quem está chegando aqui na sala. Não, ninguém. Bom, nós temos continuando ainda com relação aos impactos, a redução do esforço físico, a redução, muitas vezes, dos aspectos burocráticos, dos aspectos repetitivos, aumento da autonomia, diversidade do trabalho, oportunidades de crescimento profissional e pessoal. E outro impacto, ou outros impactos, porque são muitos, mas outros impactos que essa globalização tem sobre o trabalho, é a exigência de que a qualificação profissional precise ser revista ou estar em contínuo acontecimento para que este profissional permaneça no mercado de trabalho. Porque senão as pessoas elas passam a ser vistas como desqualificadas ou que não possuem as habilidades necessárias para um mercado tão conectado, tão interligado, tão globalizado como é o de hoje. Exigem-se ou se faz necessário que habilidades multifuncionais, capacidade de adaptação e abertura ao aprendizado contínuo esteja presente. E o profissional, a pessoa, ela precisa estar atenta a tudo isso. É uma exigência, né? Uma exigência. Dizem que o mercado de trabalho é cruel, mas eu não gosto desse termo. Mas é uma exigência por conta de uma transformação que aconteceu, está acontecendo, e muitas mudanças, como estávamos falando, ainda estão por vir. Hoje nós falamos de organizações responsivas. De forma simplificada, o que seria uma organização responsiva? Uma organização que dá respostas. Seria mais ou menos assim. Você liga no setor de uma empresa, porque você precisa agendar um encontro ali para definir uma negociação, e a secretária te atende e fala, olha, o fulano responsável por esse agendamento, ele não está, você vai ter que ligar amanhã. Esse é um tipo de atendimento não responsivo. A ideia de uma organização responsiva é que todas as pessoas que fazem parte daquela organização tenham autonomia para darem respostas, mesmo não sendo de sua competência. Essa secretária, ela pode falar, não, vou agendar agora, ele não está, mas eu já vou agendar, já está marcado para tal dia, para tal hora, enfim. Você chega numa empresa para fazer uma compra de um produto, de um serviço, e o responsável por aquele departamento acabou de sair e não tem ninguém para responder por ele. É uma empresa não responsiva. Uma empresa responsiva, ela não vai deixar os seus clientes sem resposta. E para uma organização desse tipo, é claro que isso trata-se de um impacto da globalização sobre o trabalho no século XXI. Eu preciso de
desenvolver habilidades nas pessoas que compõem estas organizações. Deixa eu ver quem chega aqui. Só um segundo. Maneiras diferenciadas de organização do trabalho começam a acontecer. Agora, na época de pandemia, de isolamento social, a gente tem ouvido falar mais do que nunca do trabalho home office, né, do teletrabalho. Mas esse é um modelo, um formato de trabalho já presente há algum tempo, de pessoas que desenvolvem as suas atividades em home office, trabalham de suas casas. Negócio de bater cartão no horário fixo, pré-estabelecido, da 8 às 17 ou da 8 às 18. Muitas organizações ainda mantêm esse padrão, mas nós vemos aí já organizações que estão sendo afetadas por esse impacto da globalização e de que já possuem horários flexíveis, novos vínculos de trabalho. Tem pessoas que acordam 8 horas da manhã com uma preguiça danada, não é? Tem pessoas que só vão começar a produzir depois das 10, 11 horas da manhã, mas o cara ele tem um horário fixo, inflexível, a partir das 8 da manhã. Algumas organizações já têm a concepção de que, puxa, se o cara não rende, não produz às 8 da manhã, ao invés de ele ter que entrar às 8 da manhã, ele vai entrar às 11 da manhã e vai ficar até mais tarde, porque é o horário que ele tem ou que ele apresenta maior produção. Isso já é uma realidade discutida e praticada. Outra realidade também que nós já vemos, já observamos, não há mais uma carga horária estabelecida, né? Eu trabalho 40 horas semanais. Existe lá, você tem projetos para serem realizados e uma demanda para ser entregue. Você realizou o seu projeto, fez a entrega da sua demanda, você tem a sua remuneração. É uma nova forma de organização do trabalho e o impacto direto da globalização sobre o trabalho no século XXI. Mão de obra terceirizada, a figura dos autônomos, são novas organizações no trabalho do século XXI. E como eu disse, né, é bom que a gente esteja preparado, porque muitas mudanças ainda virão. Existe eu não sei se a palavra correta é tendência, mas existe estudos, perspectivas de que a figura de produto, ela deixe de existir, sabe? Como que é um produto? Eu vendo produtos, eu tenho uma empresa que vende carros. Num futuro muito breve, as pessoas já não vão mais consumir produtos e sim serviços. Mais ou menos assim, eu não quero ter um produto carro, eu vou dispor de um serviço de carro. Eu não quero mais ter um produto geladeira, eu vou dispor de um produto de geladeira, aliás, de um serviço de geladeira. A empresa me fornece lá a geladeira e eu pago por esse serviço mensalmente, uma geladeira conectada a toda uma rede de internet, e que a própria empresa que me vendeu o serviço de geladeira já monitora ali a alimentação, já monitora as peças que estão desgastando. São novas relações de consumo. Hoje nós já falamos e discutimos, e essa é uma realidade, claro que não tão presente como daqui a poucos dias, mas é uma realidade. Ouvimos falar da internet das coisas, tênis com internet, falei da geladeira com internet, prateleiras nos supermercados com internet, que já mostram quais são os produtos que estão saindo, quais são os produtos que precisam ser repostos, quais são os produtos que as pessoas estão consumindo. Enfim, são os impactos da globalização para o trabalho do século XXI. Por que isso nos interessa, psicólogas e psicólogos organizacional? Porque toda essa
todos esses impactos, eles vão influenciar e vão trazer efeitos benéficos ou não à saúde do trabalhador, a essas relações, ao seu desenvolvimento enquanto pessoas, ao desenvolvimento dessas organizações e também à qualidade de vida no trabalho, que vai estar relacionada a todos estes e muito mais fatores. Tudo bem, povo? Tudo certo? Tranquilo? Estão por aí? Sim, professor. Obrigado, Vinícius. Ok. Muito bom. Trabalho, diversidade cultural e questões de inclusão. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Trabalho e diversidade cultural. Cada dia as empresas têm estimulado o recrutamento de profissionais do mercado, levando em consideração o aumento do grau de diversidade cultural. Nós vimos em aulas anteriores o quanto uma cultura organizacional ela pode ser benéfica ou maléfica, e o quanto uma cultura organizacional ela pode ter crenças e valores arraigados de preconceito, arraigados com exclusão. Mas um dos impactos da globalização sobre o trabalho no século XXI é justamente essa concepção, esse entendimento de que a diversidade, ela não é ruim, muito pelo contrário, ela é boa e ela pode favorecer o desenvolvimento, a inovação, o crescimento, e uma organização, quanto mais ela for composta por diversidades e por pessoas diferentes, de diferentes raças, lugares, formações, culturas religiosas, experiências, é uma organização que está pronta para, ou pelo menos com maior facilidade para se adaptar às mudanças, para enfrentar as crises, para superar as adversidades, para inovar diante do inesperado. E as empresas globais, elas entendem que o perfil interno de indivíduos diferentes assegura a resposta mais rápida e melhor adaptação aos desafios da globalização, de acordo com o Teixeira, em 2002. Deixa eu fechar esse WhatsApp aqui que tá... Só um segundo, tá pitando aqui, fica atrapalhando a gente, né? Vocês continuam vendo o slide, né? Sim. Sim, tô vendo. Bom, legal. Isso é muito importante de nós falarmos, viu? E eu acho muito interessante esse assunto. Muito interessante, rico e complexo, viu? Tem tanto material, tanta discussão, tanta pesquisa boa nesse campo aqui, que eu sugiro que, se você quiser aí, você faça leituras a respeito disso depois. Nestes processos aqui, falando agora de fusão e aquisição, porque quando nós falamos de fusão e de aquisição de empresas, nós vamos nos remeter à diversidade cultural e à necessidade de uma gestão de inclusão, pois eu tenho culturas diferentes, culturas organizacionais, mas também culturas de pessoas diferentes, de locais diferentes. E quando há uma aquisição de uma empresa, quando há fusão entre empresas, o papel do psicólogo organizacional é imprescindível quanto à gestão de pessoas, quanto à gestão das diferenças culturais, dos valores, dos princípios que norteiam o comportamento dessas pessoas. Assim como eu negritei e grifei aqui a proposição de estratégias que potencializem a comunicação interna, facilitem a integração das pessoas e, principalmente, privilegiem o respeito às diferenças culturais existentes nas organizações. Importante o papel, o nosso papel, viu? Deixa eu admitir a Giovana aqui, a Beatriz.
Boa noite a quem está chegando agora. Nós estamos falando de o trabalho no século XXI. Fiquem à vontade. Se sentem ou deitem de forma confortável e participem da discussão, tá bom? Os grupos minoritários. Quem são os grupos minoritários dentro de uma organização? Espera aí. Puxa, eu tenho alguns, né? Grupos minoritários são os grupos em menor número, né? Parece óbvio, mas eu tenho lá os negros, mulheres, grupos religiosos, eu tenho a população LGBT e mais algumas letras, eu tenho... enfim, né? Eu tenho esses grupos que são caracterizados ou entendidos como minoritários porque são grupos no menor número comparado ao universo de colaboradores e de pessoas que compõem aquela organização, que compõem aquele grupo. Nós vimos em aulas anteriores, né, como eu estava dizendo, que a cultura organizacional de algumas empresas, elas são carregadas com crenças preconceituosas, com crenças discriminatórias, mas um dos impactos da globalização sobre o trabalho, desse novo formato do trabalho no século XXI, é justamente gerir a inclusão desses grupos minoritários. Veja, há um entendimento de que a diversidade cultural de pessoas diferentes, de religiões diferentes, de orientações sexuais diferentes, de culturas diferentes, favorecem o desenvolvimento daquela organização. Portanto, essas organizações com esse entendimento, essas empresas globais, elas promovem a inclusão desses grupos. Elas estão preocupadas com a necessidade de que esses grupos sejam incluídos e, por isso, elas desenvolvem estratégias tais como treinamento de líderes, estabelecimento de metas de inclusão vinculadas a bônus, ampliação do acesso a funções de liderança para as minorias, ou ainda ações sociais ou de desenvolvimento de pessoas pertencentes às comunidades menos favorecidas. Você vai encontrar alguns autores escrevendo de forma crítica a essas estratégias de inclusão, porque vão ter algumas afirmações do tipo que as organizações buscam desenvolver estratégias de inclusão pensando lá no seu cliente interno, né? Por exemplo, se eu vendo produtos para as mulheres, puxa, é legal que eu tenha uma estratégia de inclusão aqui de mulheres no meu hall de líderes, né? Que eu tenha a inclusão de mulheres aqui em funções aqui de gestão, de gerência, de coordenação, porque eu vendo para mulheres, mas é como que fosse assim, meio que um interesse na minha de venda dos meus produtos, né? Mas a ideia da globalização é que, isso são críticas, a ideia da globalização é que é na diversidade que reside a riqueza das diferenças e a possibilidade de desenvolvimento. São nas diferenças que nós podemos crescer. São nas divergências de opiniões que nós podemos evoluir. Se nós pensarmos da mesma maneira, nós vamos ficar ali, né? Com aquele mesmo entendimento. Se nós pensarmos e tivermos opiniões diferentes a respeito de um mesmo assunto, nós chegaremos a uma terceira opinião e isso favorece o nosso crescimento. Algumas empresas, nos seus processos de recrutamento e seleção,
tem uma estratégia chamada de contratação às escuras. Contratação às escuras. Eu acho fantástico isso. O que é contratação às escuras? Os responsáveis pelo recrutamento e seleção, eles só têm acesso aos dados ali das competências técnicas das pessoas que estão concorrendo àquela vaga. Eles não sabem idade, não sabem cor, não sabem sexo, não sabem detalhes daquele profissional, a não ser competências técnicas. Então, talvez eu escolha um negro para ser gerente da minha empresa, talvez eu escolha uma mulher, talvez eu escolha um muçulmano, talvez eu escolha, enfim. E isso é uma estratégia de inclusão de grupos minoritários, né? Vamos lá. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Tudo bem, povo? Estou falando. Tudo bem até aí, né? Vou me interrompendo, por favor, hein? Uma cultura de inclusão reconhece, respeita, valoriza e utiliza os talentos e contribuições de todas as pessoas pertencentes à organização. Em uma organização com cultura de inclusão, as pessoas de todos os grupos de identidade cultural têm a oportunidade de estar presente, ter sua voz ouvida e apreciada. Gente, estamos falando do trabalho no século XXI. Dos impactos da globalização no trabalho no século XXI. Estamos falando de organizações de empresas globais. Veja a necessidade de propor diálogo, estratégias de desenvolvimento de uma cultura de inclusão, de propor uma comunicação mais afinada do psicólogo e da psicóloga organizacional, em tudo isso. Há outras temáticas ainda muito importantes que devem ser abordadas e são temas de estudo e ação da psicologia, com relação à inclusão no trabalho do público LGBT, de egressos do sistema prisional, de pessoas com deficiência, ou ainda de profissionais com altas habilidades, superdotação, entre outros. O que é muito comum nós vermos, não sei se você já viu, mas em concurso público você tem a cota lá para pessoas com deficiência, e alguns processos de recrutamento e seleção você tem a cota para pessoas com deficiência. Isso é muito comum, mas ainda é pouco, né, comparado a uma cultura de inclusão. Eu tenho muitos outros grupos caracterizados como minoritários, que ainda requer atenção, discussão, estudo, e que ainda sejam incluídos nessa gestão que valoriza a diversidade cultural, tal como o público LGBT. Se nós olharmos para um transexual ou para um travesti, ainda há muita dificuldade com relação à colocação no mercado de trabalho deste público, deste grupo minoritário. E às vezes a empresa é global, a empresa valoriza a diversidade cultural, a empresa tem um entendimento de que na diversidade há o crescimento, mas eu tenho um líder ali que é cabeçudo e não assimilou ainda essa cultura de valorização da diversidade, né? Nesse ponto, cabe aí o papel do psicólogo, da psicóloga organizacional. O papel do psicólogo na abordagem com relação aos grupos minoritários, discussão, proposição de ações que promovam o reconhecimento das desigualdades, a valorização da diversidade e a verdadeira inclusão dos desiguais.
papel, trabalho nosso, né, diante de tudo isso. E veja que aqueles impactos da globalização sobre o mercado tem tudo a ver com a nossa prática profissional. Estaremos inseridos nessas organizações globais. Estaremos e estamos, né, inseridos nessas organizações globais. Psicólogas e psicólogos, alguém tem alguma pergunta até aqui, por favor? Pergunta eu não tenho, professor. Também não discordo, mas lá nos primeiros slides eu já queria ter falado, né? Porque o senhor Por sempre favor. pergunta quem discorda. Estava esperando esse momento. Quando se fala da globalização, eu concordo com o que o senhor disse, mas eu gosto muito de geografia. E Newton Santos, ele faz uma crítica à globalização, no sentido de que é um geógrafo brasileiro, né? Famoso, bem da nossa realidade latino-americana, e ele fala que a globalização ela existe de fato. Só que os recursos, sempre quem tem mais lucro, são as potências ricas, né? Às vezes a gente tem a sensibilidade, a sensação de que tudo é global quando você vai no shopping center, mas não são, os recursos não são para todos. E quando o senhor falava da exploração, né, como que o chinês consegue produzir, eu lembro que na psicologia social a professora dizia assim para a gente, na lógica capitalista, aonde tem muita coisa barata, atrás daquele produto tem muita exploração humana, né? Então é só para participar que eu estou falando, que estou tentando pegar o seu conhecimento e fazer ligações com outras coisas que eu já estudei, né? A globalização, sem dúvida, a gente não vive mais sem ela, mas esse Newton Santos, né, que é da geografia, ele faz uma crítica legal ao mundo globalizado. Verdade, Vinícius. Obrigado pela contribuição. Muito rica a sua colocação. Mas aí eu lembro de um dos impactos, né, da globalização sobre o mercado de trabalho, sobre o trabalho no século XXI, que é o aumento da competitividade. Lembra que falamos do aumento dos processos de aquisição e difusão? São as grandes, as enormes, né, incluindo as menores. E eu não sei se eu chego próximo aí do que você está falando, mas essa é um dos impactos. Eu não, como eu disse naquele momento, eu não tenho condições de entrar no mérito se isso é bom ou se isso é ruim. Não sei onde vamos parar com tudo isso, mas são as gigantes engolindo as menores. Se eu tenho uma fatia de um determinado serviço, produto aqui no Brasil, eu tenho uma gigantesca no mundo que vem e faz a aquisição dessa empresa menor, né? E não é para todos, né? Nem todos serão beneficiados com isso, é claro, né? Obrigado pela sua contribuição, viu? Muito rico. Muito bom. Questões contemporâneas acerca de carreira. Ainda pensando, né, no impacto da globalização, dessa ligação e conexão com relação ao trabalho no século XXI. Eu negritei aqui, grifei algumas partes com relação à carreira. Martins, 2010, na página 27, ele nos conta que, etimologicamente, a palavra carreira se origina do latim, via carraria, estrada para carros, e somente a partir do século XIX passou-se a utilizar o termo para definir a trajetória da vida profissional. Numa concepção tradicional, a pessoa, ele entra numa empresa, ele inicia a sua carreira, ele tem um caminho pré-determinado, se tudo correr bem, se ele fizer tudo certinho, ele vai ser promovido, ele vai galgar degraus hierárquicos, aumento de salário, status social, e
Esse desenvolvimento de sua carreira pressupõe uma estabilidade, ele vai exercer as suas atividades nesta carreira até a sua aposentadoria. Essa é uma realidade, né? Numa concepção tradicional do que se tem entendimento para o que seja carreira. Talvez a geração X, a minha geração, ainda tenha, né, essa concepção um pouco arraigada da ideia de carreira, da procura de que eu vou entrar no emprego, vou entrar numa grande organização, eu vou entrar numa multinacional e ali eu vou galgar os degraus de promoção, ali eu vou trilhar a minha trajetória profissional, ali eu vou desenvolver a minha carreira. Essa é uma concepção tradicional, mas que é contraposta pela ideia de uma carreira, de uma concepção mais contemporânea, chamada de carreira proteana. O entendimento de uma carreira mais fluida. Uma carreira também chamada de sem fronteiras. Proteana de Proteus, um deus da mitologia grega, que não tinha limites. E daí a ideia de sem fronteiras. A carreira proteana é uma carreira caracterizada pelo gerenciamento da própria pessoa e não mais da organização. A globalização, esse trabalho no século XXI, essas empresas globais, o mercado de trabalho, essas novas relações de consumo, de serviço, elas exigem cada vez mais habilidades, competências que outrora aquele profissional, aquela pessoa que ingressava naquela concepção tradicional do que seja carreira, não cabe mais. A pessoa é responsável pelo gerenciamento da sua carreira através de um processo de educação contínua, de treinamento, de trabalho em várias organizações, mudanças no campo ocupacional. A ideia de se permanecer 25, 30 anos numa mesma organização já não é tão mais presente, porque eu construo a minha carreira, e na verdade a ideia de que as organizações necessitem de mim porque eu tenho uma carreira construída. E a necessidade de autorrealização, isso muito mais para a geração Z, elas estão muito mais preocupadas aí com essa questão do sentido, do propósito naquilo que elas fazem, de modo que o profissional que desenvolve, ou que está desenvolvendo e construindo uma carreira chamada de proteana, ele se responsabiliza pelo desenvolvimento da sua carreira. Ele passa a ser protagonista da construção de sua carreira. Ele mesmo busca sua formação contínua e não mais está dependendo de que a organização o reconheça, o promova e escreva a sua carreira. É certo, né? É claro que essas novas concepções mais contemporâneas relacionadas ao trabalho do século XXI, vão repercutir no nosso trabalho, né, da psicologia organizacional. Orientação vocacional e aconselhamento de carreira. O aconselhamento de carreira ele está baseado na ideia de que o contexto atual exige adaptabilidade de carreira. Um processo psicossocial que denota a prontidão e os recursos do sujeito para lidar com tarefas atuais e iminentes de desenvolvimento de carreira, transições ocupacionais e traumas pessoais. São competências que talvez lá numa concepção tradicional de carreira não eram tão requisitadas e exigidas. Quando falamos em aconselhamento de
carreira, nós vamos falar de um plano de desenvolvimento de competências e habilidades que esse novo profissional do século XXI ele vai necessitar, tais como flexibilidade, capacidade de adaptação à mudança, relacionamento interpessoal, comunicação eficaz, inteligência emocional, resiliência, autoeficácia, otimismo. Essas competências vão designar aquilo que chamamos e que se ouve falar, principalmente no campo de recursos humanos, de soft skills. Soft skills. Skills de habilidades. Soft skills. São competências que agora são exigidas e que, num processo de aconselhamento de carreira, será proposto o desenvolvimento destas competências. Soft skills, relacionamentos, competências interpessoais, competências de inteligência emocional. Diferente das hard skills, que são as competências técnicas, são as competências que você apresenta no seu currículo. E talvez no seu currículo você não vai ter condições de apresentar que você tem um bom nível de relacionamento interpessoal, né? Porque você coloca isso lá no seu currículo, mas eu não tenho certeza disso até que eu te veja, de fato, se relacionando com pessoas. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Era eu, professor. Boa noite, já consegui entrar. Obrigado. Quem falou? Júnior. Ô, Júnior, boa noite, cara. Tudo certo aí? Tudo certo, graças a Deus. Então tá bom. Vamos lá, estamos falando do trabalho no século XXI, tá? Ok. Um termo que nós ouvimos também falar e está muito próximo à atividade do psicólogo organizacional e do trabalho é o plano de carreira. Plano de desenvolvimento individual. É um instrumento para ajudar as pessoas a responsabilizarem-se pelo seu próprio desenvolvimento contínuo. Um dos impactos, né? Nós estamos falando de globalização, viu, Júnior? No século XXI, dos impactos, nós precisamos considerar isso com relação às transformações e mudanças no trabalho no século em que estamos. E que as atividades do psicólogo e da psicóloga organizacional são diretamente influenciadas por essas transformações e mudanças. Desenvolver um plano de carreira, um plano de desenvolvimento individual, é um modo de auxiliar uma pessoa que está lá parada, acomodada, presa a uma concepção tradicional de carreira, para propor o desenvolvimento de habilidades para que ela possa estar desenvolvendo uma carreira proteana e responsabilizando-se pelo seu próprio desenvolvimento. Até aqui, mais alguma pergunta, colocação, dúvida, contribuição? Sempre muito bem-vinda, viu, gente? Vamos lá. Preparação para a aposentadoria também é uma seara, um campo de atuação que algumas grandes organizações já possuem. Outras não, existe a necessidade, mas ainda não existe o programa de preparação para a aposentadoria implantado, mas que é um programa de muita importância, pois quando eu considero a centralidade na vida das pessoas, e uma pessoa que trabalhou durante 25, 30, 35, 40 anos, quando fala-se em aposentadoria, quando fala-se em parar de trabalhar, esse termo ainda ele denota uma concepção bastante pejorativa, bastante negativa na cultura e na sociedade na qual nós vivemos. Então, preparar
ter um planejamento, né, uma preparação para que a pessoa passe para a inatividade, é um programa que merece a atenção do psicólogo e da psicóloga organizacional. A transição que ocorre na aposentadoria pode ser muito facilitada quando são promovidas situações ou vivências no contexto organizacional enquanto a pessoa ainda executa suas atividades de trabalho. Um programa, algumas empresas têm esse programa que dura meses, algumas empresas têm esse programa de preparação para a aposentadoria que dura anos. Fato é que é um programa importante e que merece a atenção do psicólogo e da psicóloga organizacional, pois você vai orientar e desenvolver aí a percepção nessa pessoa que passa agora para a inatividade de que novas possibilidades de ação se abrem e que a sua capacidade ou possibilidade de ação não se esgota no final de sua carreira. A pessoa agora pode trabalhar com consultoria, com assessoria, com docência, com treinamentos, ou mesmo descansar e não fazer nada da vida, mas são ações que são e estão ligadas ao desenvolvimento humano. Até aqui, gente, tudo bem? Comentários? Tudo certo, Pro. Bom, Renata, vamos lá. Vamos lá, o assunto é bom. Veja que nós não estamos entrando no mérito de ser positivo ou negativo, tá bom? Todo esse impacto, todas essas transformações, todas essas mudanças, mas sim na necessidade de que nós, psicólogos organizacionais, estejamos, né, participando de todas essas mudanças, de todas essas transformações e concebendo que tudo isso está acontecendo, que o trabalho não é mais o mesmo no século XXI, que era algum tempo atrás. Claro que nosso código de ética, ele prevê que nós não compactuemos com nenhum tipo de exploração. O Vinícius trouxe uma fala importante. O código de ética, ele prevê que a gente não compactue com nenhum tipo de exploração, com nenhum tipo de vilipêndio aos direitos humanos. Mas, como toda transformação e mudança, eu vou ter aspectos positivos e negativos, né? E à medida que você for desenvolver a sua prática profissional como psicólogo, eu tenho certeza que você vai estar sensível a tudo isso. E esse é um ponto de desafio para psicólogo organizacional, o qual está inserido dentro de uma organização e, às vezes, de uma grande organização, e que, ao mesmo tempo que ele tem que velar pelos interesses da organização enquanto grupo, enquanto conjunto de pessoas, ele também tem que velar pelas pessoas, pelos colaboradores, pelos trabalhadores, pela qualidade de vida, pela saúde dessas pessoas. Então, esse é um ponto de desafio da psicologia organizacional e do trabalho, que merece atenção nossa. Bom, com relação ao conteúdo da unidade 1, unidade 4, seção 1, nós estamos quase chegando ao finalzinho aqui. Mas eu ainda gostaria de fazer alguns questionamentos que são propostos lá pelo próprio livro didático e que é muito pertinente para que a gente converse sobre isso hoje, nesse momento. E o profissional de psicologia, como desenvolve sua carreira? Em pesquisa de 2006, olha que é uma pesquisa que tem 14 anos, publicada em 2010 pelo Gondim, Bastos e Peixoto. Com relação à área de atuação, os psicólogos brasileiros têm dedicação exclusiva em 61% na área organizacional, 50% na área clínica, 42% dos psicólogos estão na área de saúde.
40% dos psicólogos estão na docência. 39% dos psicólogos na área escolar. Vou fechar aqui alguém que... Aí. E somente 18%, ou melhor dizendo, 18% estão na área social. A maioria dos psicólogos brasileiros atuam em mais de uma área, concomitantemente. Sendo que 66% dos profissionais atuam em 3 áreas, 29% atuam em 2 áreas, e somente 4% dos psicólogos brasileiros atuam em somente uma área. Dados interessantes, né? As combinações mais significativas foram 21% combinam atuação entre a área clínica, organizacional e saúde, 16% desenvolvem atividades na área clínica, docência e saúde, e os que atuam em clínica social e saúde atingem 12%. Bom, são dados interessantes de nós pensarmos enquanto profissionais de psicologia. Sua carreira em psicologia também depende de escolhas pessoais e preparação para assumi-las. Você está buscando conhecer as alternativas existentes? Como está se preparando para o desenvolvimento profissional? São questionamentos que o livro didático, como eu disse, nos apresenta e que é muito pertinente que a gente traga para a nossa aula, para a gente conversar um pouquinho, alguns minutos sobre isso. A gente falou de plano de carreira, de impactos da globalização no trabalho do século XXI, e o profissional de psicologia. O que ele pensa, qual é o seu entendimento, qual é o seu preparo para o seu desenvolvimento profissional. Quando eu fiz faculdade de psicologia, em nenhum momento eu pensei no desenvolvimento da minha carreira profissional. Eu tinha uma outra atuação profissional e eu não estava muito preocupado com isso. E às vezes a gente não se preocupa muito, né, com o desenvolvimento da nossa carreira profissional. Durante a formação, a graduação em psicologia, a gente tem algumas preocupações, às vezes com abordagem teórica, às vezes com atendimento clínico, e por vezes nós acabamos limitando a prática profissional por conta de uma concepção limitada da nossa atuação. A gente abordou aqui, resguardando os aspectos negativos ou positivos da globalização e do trabalho no século XXI. E nesse momento de aula, nesses apontamentos que foram coletados lá no livro didático, a gente viu, assim, uma parte ínfima do campo de atuação e de possibilidades da prática do psicólogo na área organizacional e do trabalho. Mas e você? O que você tem pensado, planejado, tem estabelecido como perspectiva, tem refletido sobre sua carreira? Eu costumo falar e comentar com o pessoal que a nossa carreira em psicologia, ela se inicia no dia em que eu escolhi fazer o vestibular, no dia em que eu escolhi fazer psicologia. Pois é nesse momento que você já está construindo a sua carreira. É nesse momento que você já se transformou e já é um estudante de psicologia. E como sempre será por toda a sua vida, a não ser que você escolha não ser mais. Mas após formado, enfim,
10, 15, 20, 30 anos após formado, você continuará sendo um estudante de psicologia. A nossa carreira, o nosso plano de carreira em psicologia, é importante que a gente tenha clareza de que ele começou no dia em que nós entramos na faculdade, ou melhor dizendo, no dia em que nós escolhemos fazer psicologia. Um conhece o outro. Um sabe do que o outro está fazendo para o seu desenvolvimento profissional. E não é nem uma questão de dar satisfação para o mercado de trabalho, mas é uma questão de reflexão mesmo que está sendo proposta nesse momento. Algumas pessoas entram com alguns objetivos, e cada um tem o seu, e não há problema nenhum nisso. Mas fato é que algumas pessoas estabelecem ou não estabelecem um plano de carreira limitando a prática profissional e pensando talvez só em clínica, ou só em psicanálise, ou só em existencialismo, ou só em terapia cognitiva comportamental, e não se permitem conhecer, se aproximar, se achegar em todas as possibilidades e campos de atuação que o psicólogo pode estar inserido. Hoje nós temos tantos e tantos profissionais discutindo, se colocando, se posicionando no campo do comportamento humano, que assim E vou falar, não entro no mérito de que se isso é bom, se isso é ruim, se eles estão certos ou se eles estão errados. Não entro nesse mérito. Mas eu entro no mérito de que nós, psicólogos, precisamos pensar e repensar sobre a nossa prática profissional. Um livro que provavelmente vocês já devem ter contato, devem ter tido contato, da Anna Bock, aquele Psicologias. Ela fala de uma psicologia que alcança todas as pessoas. A nossa psicologia, ela é uma prática profissional reconhecida na década de 1960, num contexto o qual a prática do psicólogo era direcionada e um privilégio da classe mais elitizada. E isso não mudou muito alguns anos depois, estamos em 2020, e ainda poucas pessoas podem ser beneficiadas pela prática ou pelo desenvolvimento da prática profissional do psicólogo. Talvez uma parcela pequena ainda da população brasileira seja beneficiada pelo conhecimento da psicologia. E mesmo dentro da psicologia organizacional e do trabalho, como a gente falou, eu ainda tenho psicólogo que vai trabalhar na empresa e que distorce a sua prática pensando que ele é funcionário do dono da empresa que o contratou, e aí ele começa a ter uma atuação meio que de gerente, deturpa a sua prática profissional, enfim. Bom, estou falando tudo isso aqui para que a gente pense nas possibilidades de campo de atuação do psicólogo. Reclamar que um profissional está fazendo isso, que o outro profissional está fazendo aquilo, que o outro lá não é psicólogo, mas está falando de inteligência emocional, que o coaching está fazendo não sei o quê, que o outro está fazendo não sei o quê. Mas e você, né, psicólogo, está fazendo o quê para que a psicologia alcance o maior número de pessoas e para que você seja um profissional bem-sucedido? Está fazendo o quê? Importante a gente pensar no nosso plano de carreira. E o meu convite para nós terminarmos essa aula é nós pensarmos que as relações de consumo estão mudando, que as relações no mercado de trabalho estão mudando, que muitas mudanças num futuro muito próximo estão por vir. E como eu disse, quando eu fiz faculdade, não faz muito tempo assim, né? Mas já faz um tempinho, eu pensava que a psicologia seria a prática profissional do futuro. Hoje eu continuo pensando e agora tendo certeza sobre isso.
Cada vez mais, o profissional de psicologia, o profissional que atua com saúde mental, com saúde emocional, ele vai ser cada vez mais requisitado. Onde existe pessoas, haverá necessidade de um psicólogo. Mas para isso, você e eu, nós precisamos estar preparados. Precisamos estar aí desenvolvendo uma carreira proteana, buscando desenvolvimento, bebendo de todas as fontes, comendo lá desse teórico, daquele teórico, se alimentando dessa teoria, entendendo essa área de atuação, compreendendo aquela outra, olhando para a psicologia, como a psicologia alcança isso aqui, como a psicologia alcança aquilo ali. Lá no estágio básico 1, a gente fala, gente, entre lá na ONG, lá na escola, lá na organização onde você vai fazer o estágio, olhe o que um psicólogo pode fazer ali naquele local. E essa é a ideia, né? Ter esse olhar de psicólogo para a sua prática profissional. Bom, é isso aí, gente. Nós terminamos 20h44 e eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua presença. Às vezes eu vou falando um pouquinho rápido e eu acabo perdendo um pouco o fio da meada aqui, né? Por isso eu peço sempre que você me interrompa e que você faça algum questionamento, que você pergunte. E esse é um assunto que, como eu disse hoje, vou falar pela terceira vez, importantíssimo de que nós conversemos, de que a gente dialogue, de que a gente discuta, de que a gente pense e repense sobre isso. Eu sou careca, mas às vezes eu fico careca de ver psicólogos saindo da faculdade falando assim, poxa, o que eu vou fazer agora? Poxa, eu me formei em psicologia, mas não sei o que eu vou fazer, não vem um paciente, não consigo captar paciente, aí o cara vai, faz uns cartões de visita, entrega cartões de visita e fica esperando o paciente aparecer, sei lá de onde, e acaba se frustrando. Então, puxa, que momento propício, importante que a gente discuta sobre isso, sobre o nosso plano de carreira em psicologia. Obrigado pela sua participação, viu? Gostaria de saber se existe alguma pergunta, algum questionamento, divergência. Professor, Sim? você pode disponibilizar esses slides de hoje no AVA também? No AVA, sim, eu vou colocar a gravação da aula daqui a pouco lá. É só o tempo de fazer o download e subir. Eu já coloco lá a gravação dessa aula lá, tá bom? Eu tenho uma pergunta, mas não é relacionada ao conteúdo. Eu queria saber os prazos para as próximas atividades que você vai lançar lá no AVA. Ah, Renata, não é sobre o conteúdo, mas é sobre a nossa disciplina importante. Na verdade, nós não temos mais atividade para serem lançadas. Já foram. Tinha uma questão lá na unidade 2, sessão 3, unidade 3, sessão 1, unidade 3, sessão 2, que deveriam ter sido feitas até o dia 20 de abril. E aí, com relação à unidade 3, sessão 2, eu até falei na aula da semana passada, ou retrasada, eu não me lembro, que eu ampliaria um pouco essa data, e aí eu pedi para o pessoal replicar a informação, acho que você estava, de que eu ia ampliar um pouco essa data, e para que o pessoal fizesse a sessão 2. Tava assim, mas o que eu quero dizer é se vão ter mais atividades para fazer na sessão 4, na unidade 4. Não. Nós não vamos ter, não. Tem as questões lá do próprio AVA, né? Quem puder fazer é legal de fazer, mas valendo pontos da minha parte, não vamos ter mais, não, porque nós já vamos estar somando 1.000 pontos, 2.000 pontos do primeiro bimestre, e mais 5.500 do segundo bimestre. São 1.500 de atividades e 4.000 da prova. Tá certo, então. Era isso só. Obrigada. Eu que agradeço. E pula a corda, hein? Eu vou tentar, tô preguiçosa, Pro. Obrigada, boa noite. Boa noite, Marta. Boa noite, professor. Pro, Boa noite. eu tinha Fala, uma filho. questão. Tem coisa acontecendo. Vem. Quem vai falar? Elenir, Oi, Lenir, diga.
Então, eu tinha umas dúvidas, mas você explanou tudo que tinha. Aí foi muito bom e eu tirei todas elas. Ai, que bom. Foi excelente. E eu tenho uma dúvida assim, quando vai ser nossa próxima prova? Você já tem a data? Não, essa informação ainda não tenho, Helenir. Ainda nós estamos aguardando o posicionamento da instituição para ver como que a gente vai fazer. Mas eu mantenho vocês informadas aqui através das aulas, viu? Tá ótimo, então. Boa noite. Se Boa cuida. noite. Obrigado. Se cuida você também, toma um cafezinho aí, viu? Acabei de tomar. Tchau, boa noite. Professor, Boa Não deixa ela sozinha. a respeito daquelas atividades que você tinha prorrogado o prazo, eu fiz, mas continua como ausente. Poliana que falou, né? Isso. Eu prorroguei o prazo da unidade 3, seção 2. Isso, aí eu fiz Da a nota. unidade 3, seção 1 e da unidade 2, seção 3, não. Será que pode ter sido isso? Então, tem lá como ausente, acho que é a unidade 3. Seção 2? Isso, Está ausente? tá. E você fez? Eu fiz, quando você falou que ia dar aquele prazo, consegui fazer no mesmo dia. Ah, então eu vou verificar. Vou anotar aqui e já verifico. Agora, Tá se bom. você fez depois da segunda-feira, pode ser Não, que não. não entrou. Aquela aula que você tinha dado prazo, eu fiz no mesmo dia. Ah, então se você fez no mesmo dia, eu refaço a notificação lá. Pode ficar tranquila. Obrigada. Boa noite. Imagina. Boa noite, Poliana. Mais alguém? Fale agora ou pode perguntar depois, não tem problema, viu? Boa noite, Pro. Bom descanso. Boa noite, obrigado, Amanda, Ana Carolina, Sinira, Cláudia, Fernanda, Giovano, Jacob, obrigado, Leandro, a Poliana, a Simone, a Vilma, obrigado, boa noite para vocês, viu? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Sinira. Se cuida. Se cuidem aí, viu? Boa noite, Pro. Muito obrigada. Obrigado, Vilma, boa noite.